Você se acha apegado? Tem alguns apegos que acha que te prejudica? Ou você se torna refém de algumas situações por apego? Então fica comigo. Olá, que bom você estar aqui hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você vive relacionamentos complicados, destrutivos ou abusivos, dependência emocional, codependência, essas coisas? Se você vive isso, esse canal é para você. Então eu já peço que você se inscreva, porque essa é a nossa especialidade. E fique à vontade para comentar, compartilhar com as pessoas que você conhece, que percebe também tem algum problema parecido com o seu. E se você já me conhece, você sabe que eu capricho no conteúdo, não é? Então, pode já dar o seu like antes da gente começar. E não esqueça, fica até o final desse vídeo, porque eu vou falar de 7 tipos de apego e 7 dicas importantes para você se libertar. E a última é a melhor de todas. Vou falar basicamente dos apegos relacionados à dependência emocional. E o apego tem muito a ver com um padrão de comportamento de controle. As pessoas têm uma certa impressão que o apego pode lhes dar um pouco mais de controle da situação delas mesmas, do que elas estão vivendo. Só que a demanda emocional do apego é muito grande. A mente fica fisgada pelos impulsos e se submete a eles e sobra pouca ou nenhuma energia ou disponibilidade para outras coisas. Então vamos lá, vamos aos tipos de apego. Vou falar de 7, como eu disse para vocês. Primeiro apego, as vantagens que essa pessoa dá para você. Então você tem um relacionamento com alguém, você é muito apegado ou é dependente emocional dessa pessoa. Então você fica dependente da companhia dessa pessoa. Parece que sem ela as coisas não têm graça, as coisas não vão bem. Você fica dependente do dinheiro que ela pode te ajudar, ou da ajuda financeira que ela pode fazer para você. Ou de se sentir segura com essa pessoa. Nossa, pelo menos eu tenho um homem aqui em casa. Pelo menos eu tenho um homem na minha vida. Então dá a impressão de segurança. Ou muitas vezes da família desta pessoa. Por exemplo, muitas vezes o dependente emocional tem uma família disfuncional, não se dá bem com a própria família e encontra na família do parceiro um apoio, uma base afetiva, pessoas que sentem que têm mais vínculo, mais conexão emocional. Então tudo isso são as vantagens que a pessoa dá, direto ou indiretamente, para o dependente emocional. O segundo tipo de apego é ao status, à posição social. E a pessoa, por exemplo, eu sou casada, isso é importante, como assim? Não vou deixar de ser casada. Casada na nossa sociedade significa que eu tenho uma aprovação social, eu sou reconhecida como uma mulher de sucesso. Sou admirada, nossa, sou casada há 25 anos, né? A gente tem até premiação, você tem bodas de prata, de ouro, de diamante, porque você, diante da sociedade, é muito bem sucedido. Só Deus sabe o que acontece entre 4 paredes, né? Mas não conta pra ninguém, certo? O que importa é o anel no dedo, então eu tenho reconhecimento social e muitas vezes sou apegada àquele anel. E às vezes eu faço isso, fico nesse apego, porque eu preciso muito da admiração dos outros para me sentir valorizada, para me sentir como alguém que deu certo na vida. Ou eu faço assim, eu me apego a essas posições sociais para ser gostada ou para evitar de ser rejeitada. E é claro, a mulher geralmente é mais suscetível a esse tipo de apego do que o homem. O terceiro tipo de apego é as emoções. Por exemplo, há aquele circuito de emoções que sobem e descem, né? Aquela oscilação danada, aquela variação, a pessoa sente que está viva, ou emoção de sofrimento. Interessantíssimo, né? Muitas pessoas que tem uma tendência de personalidade mais negativa, mais pessimista, tem certo apego ao sofrimento. A gente diz que ela tem uma personalidade sofredora, que ela é presa à dor e ela evita o prazer. Pode parecer maluco, mas existe. Qual é o quarto tipo de apego? Apego à perfeição. Então a pessoa sente aquele peso de ter que ser sempre eficaz, competente, aquela pessoa que tem muito medo de errar, medo de tomar decisões. Por exemplo, uma pessoa que está pensando em se separar, fica ali, ai meu Deus, e se eu me arrepender? E se eu depois perceber que eu tomei a decisão errada? E fica naquele drama, muito apego a estar certa, a fazer as coisas corretas. Nem vou falar muito nesse tema porque eu tenho 2 vídeos no canal falando de perfeccionismo, gente. Então, coloca lá perfeccionismo, doutora Elizabeth, que você vai encontrar o meu vídeo, tá? O quinto tipo de apego é aquele ao tempo do relacionamento.
Nossa, eu namorei 3 anos, agora eu vou jogar isso fora? Não, de jeito nenhum. Ah, e a pessoa que fala assim, nossa, estou 18 anos casada, vou me separar. Ah, imagina, toda essa dedicação, todo esse esforço que eu coloquei, agora eu vou jogar fora? E é engraçado, o que eu percebo na prática é que quando a pessoa fica nesse apego, quanto mais ela fica nesse apego, mais tempo ela perde. Não sei se você notou, né? Então às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho 35 anos, estou namorando há 4 anos, se eu separar vou começar tudo de novo até encontrar alguém, e aí como eu não vou ter filhos? Então a pessoa fica esticando para se separar quando tem 39. Não adiantou nada, né? O sexto tipo de apego é ao título do papel social do parceiro ou da outra pessoa de quem esta pessoa aqui tem dependência. Então, por exemplo, título de mãe, mas é a minha mãe. Então a pessoa tem dependência da mãe, a mãe pode ser uma megera, né? Narcisista, sei lá, eu o quê? Não conta pra ninguém, né? Mas então, às vezes a mãe é complicadíssima, é uma pessoa que vampiriza, mas a pessoa fala, não, mas é minha mãe. Não, eu tenho que vê-la. Imagina, contato zero com a minha mãe. Gente, que isso? Quem inventou esse negócio de contato zero não sabe o que é ser mãe. Então cultua o papel de mãe, não pega aquele título social, porque isso aí é um papel social. Mas vira um título, né? Vira um título de poder. E aí a pessoa coloca uma autoridade naquele papel e fica cultuando a Nossa Senhora, né? Nada contra Nossa Senhora, gente, mas a mãe como sendo sagrada, né? Nesse sentido. E tem uma preocupação exagerada que se torna uma obsessão. Cuidado, esse tipo de olhar leva à autoanulação e um relacionamento tóxico. E o sétimo tipo de apego, talvez seja o mais importante na dependência emocional, é o apego à pessoa, naquele sentido de que eu tenho, é a posse da pessoa. Então, é o meu namorado, é a minha mulher, é o meu marido. É esse meu que é o que denota posse. Eu acho muito engraçado quando eu vejo isso, porque você acha mesmo que quando você namora ou tem um relacionamento com alguém, você tem essa pessoa? Ela é sua? Tem certeza? E é tão interessante que quando as pessoas se separam, às vezes o outro vai embora, as pessoas têm uma sensação de perda. E a gente só perde o que a gente tem. Então esse relacionamento, quando você começa a entender que o outro é seu, começa a ter uma grande chance de ter um relacionamento disfuncional. E a mesma coisa, às vezes a mãe é meu filho, é minha filha, a mãe ou o pai, não importa, e pronto, já começa a disfuncionalidade na relação. Porque ninguém é de ninguém. Ok, e como se desapegar? Primeira coisa que precisa fazer, identificar quais são as vantagens que essa pessoa te dá e começar a conseguir aquelas vantagens na sua vida de uma outra maneira. Ou com várias pessoas, ou veja, né, faz uma relaçãozinha e começa a trabalhar em você mesma para que você tenha essas vantagens. Então, a família dele me ama, eu não posso perder essa família dele. Nem o relacionamento tá péssimo, mas a família dele, a mãe dele me tem como uma filha, eu não posso sair. Calma, começa a buscar bases afetivas, só estou dando isso como exemplo. Começa a ter mais amizades, mais pessoas que você sinta, que gostam verdadeiramente de você. Então, cria aí uma rede social para fazer frente a essa vantagem que você tem dele. E isso você pode fazer com todas as vantagens que você perceber nesta relação. O segundo, que é o apego ao seu status social, né? Casada, namorada, não importa, né? Gente, vamos lá. Você acha que você controla o que os outros pensam de você? Então você acha que só porque você tem um anel no dedo você vai ser admirada ou admirado? Você acha que só porque você tem o título de casada você é melhor do que outras pessoas que não são? Eu vi agora um dia desses um livro falando de uma coisa bem interessante. Ele dizia assim: aliás, eu quero dizer para vocês que uma boa parte desse conteúdo, desse vídeo, eu tirei daquele livro do Walter Rizzo, Desapegue-se. Então fica aí a minha dica, eu vou deixar o nome do livro aqui na descrição desse vídeo, tá? E aí nesse livro ele dizia o seguinte: você pensa que Deus é todo poderoso? Nem Deus pode fazer com que todas as pessoas gostem dele? Imagine a gente! Então, gente, essa ideia de que você pode controlar o que as pessoas pensam de você é pura fantasia. Não existe, você não controla. Você pode ser uma pessoa não casada e muito admirada, e pode ser uma pessoa casada e pouco admirada. E o oposto também. Então não tem nada a ver com isso. Na verdade, você vai ser admirada na medida em que você se admirar.
Essa é a questão principal. Você vai ser gostada na medida em que você se gostar, você se amar. Porque você vai irradiar isto. E você então convida as pessoas a também admirarem, a gostarem e amarem você. Terceiro tipo de apego é aquelas emoções que a gente falou, lembra? Por exemplo, em relação ao sofrimento. Então, a grande questão, gente, é você não se resignar ao padrão, a uma rotina, a uma situação que é de dor. Não se resigne a isso. Se você identifica que você tem essa certa ligação, está sempre repetindo processos de dor na sua vida, para pensar, reflete bem e comece a quebrar o padrão. Comece a fazer coisas que gerem prazer. Não é tão difícil, fala sério. Tem gente que fala assim, ai, mas o que eu vou fazer? Eu sempre falo assim, vai passear no parque. Você gosta de natureza? Quem não gosta de natureza? Só se for doido, né? Então, você gosta de natureza? Vai passear no parque no domingo de manhã. Não paga nada. Só que claro que eu estou dando um exemplo, mas o que eu quero dizer é que as pessoas dificultam tudo. Elas acham sempre algum impedimento para que elas não vivam o prazer que elas têm direito de viver. Então, a resposta é: quebre o padrão do sofrimento e gere prazer. O quarto tipo de apego é a perfeição. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho 2 vídeos no canal para vocês, quem tem esse problema vai dar uma olhadinha. Mas começa por desmitificar a ideia de erro. Muita gente tem uma ideia de erro como sendo algo que me desvaloriza, que é alguma coisa que de alguma maneira mostra que eu sou menos valoroso, que eu sou um fracassado se eu errar. E esse medo de decidir se arrepender. Gente, uma pessoa, só falando de novo naquele assunto lá de separação, se uma pessoa decide se separar é porque ela quer viver outra coisa, não se trata de certo e errado. Ela quer viver outra experiência, aquela lá já cansou, já desgastou, já era. Já morreu o relacionamento, então ela quer viver outra coisa. Não tem essa coisa de é certo, errado. É a minha vida, eu faço o que eu quiser, eu sou livre para determinar novos caminhos, fazer coisas diferentes. O quinto tipo de apego é apego àquele tempo. Lembra que eu falei tempo de casado, tempo de namoro, etc. E aí eu falei que a gente perde mais tempo quando a gente está dentro desse padrão. Então é observar, seriamente, se uma coisa me faz bem ou não me faz bem. Se não me faz bem, eu interrompo aquilo. Se faz mais mal do que bem, eu começo a fazer minhas trouxinhas e saio de um relacionamento que não tá bom. Não interessa quanto tempo eu fiquei. Quanto mais tempo eu ficar num relacionamento acabado, mais perda de vida. Né? Gente, perder tempo é perder vida. A vida que eu vou deixando passar sem viver tudo que eu tenho direito de coisas boas. E o sexto apego é aquele que a gente falou do título do outro, se é filho, se é mãe, etc. Não é? Vamos dar um exemplo aqui de um filho. A gente já falou de mãe, vamos falar de filho. Uma coisa é cuidar com responsabilidade e eficiência. Outra é ter uma obsessão para cuidar desse filho, o que gera naturalmente um alto estresse. E não é necessário. E em relação à mãe, em relação ao pai, né, se tiver alguém que de alguma maneira você é muito preocupado, não subestime a capacidade dessa pessoa. Ah, mas minha mãe tem 73 anos, já escutei, eu escuto isso comumente em consultório. Mas considere que essa pessoa, primeiro, está colhendo o que ela plantou na vida. Ela já teve todas as oportunidades de colher outra coisa. Se ela está colhendo, mas ela ganha pouco, está colhendo o que plantou. E outra, filho não é investimento. Mas ela me deu tudo e a pessoa se sente em débito com essa mãe. Não, filho não é investimento. Você cria filhos para a vida deles. Agora, se as pessoas começam a criar esse laço de mas agora eu não sei o que eu faço com a minha vida, eu preciso amarrar os outros comigo, isso aí já não é funcional, você concorda? E o sétimo apego, que é aquele de meu, né, de possuir a pessoa, né, ter a pessoa, um relacionamento e achar que aquela pessoa é sua, é sair da fantasia, gente. Abre a cortina da mente. Desvenda a realidade, olha para as coisas como são. Veja, o outro ser está lá fora, não é, o outro ser não é um prolongamento de você. Essa é uma coisa importante. Seu filho não é um prolongamento de você, seu marido não é um prolongamento de você. As pessoas não estão emaranhadas, a não ser na dependência emocional, a gente sabe que sim, mas isso tudo é ilusão. O outro é dono dele. Então trabalhe para você conseguir respeitar essa individualidade do outro e respeitar a sua individualidade, desenvolver a sua individualidade no máximo, para que você não precise ter ninguém, o que seria apenas uma grande ilusão. Enfim, gente,
Não se deixe dominar pela necessidade de controle e não espere estar seguro para começar a viver. Mude, experimente, faça coisas novas, explore outras ideias, opções, alternativas, e explore lugares, pessoas, ambientes novos. Desenvolva em você mais espontaneidade e se liberte dos apegos, porque você vai ver que vai pesar muito menos nos seus ombros. Você vê que a gente está vivendo agora uma era onde se fala muito de minimalismo. Trabalhe um pouquinho, estude, vai assistir alguns vídeos de minimalismo que acho que você vai gostar. Muito bem, e se você gostou desse vídeo, então eu peço que você dê aquele seu like gentil e que ajude esse canal a crescer compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Você conhece alguém que é apegado ou que tem dependência emocional? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa que vai ser útil para ela. E deixe seus comentários. Esse tema te pegou de alguma maneira? Você tem algum desses 7 tipos de apego? Fala pra gente, conta, comenta. E é muito legal porque o seu comentário pode se tornar um novo vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, faz isso já, porque você sabe que aqui, todas as semanas, a gente tem um vídeo novo tratando desse assunto dos relacionamentos complicados e abusivos, dependência emocional e codependência. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.